Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, estejam aí ótimos para mais esse dia de aula. A nossa primeira aula propriamente dita, né? Na última aula nós tivemos uma apresentação. Vocês já sabem quem eu sou o professor Igor, e durante esse ano nós vamos estar com a disciplina de História, tá bom? Vocês viram que, vocês estão sabendo que esse ano nós então esses primeiros 2 meses, nós vamos rever os conteúdos aí que vocês estudaram no ano letivo de 2020, tá certo? E eu escolhi, pessoal, alguns conteúdos bem interessantes para nós revisarmos, né? É lógico que não vai dar para a gente revisar todos os conteúdos, mas eu escolhi aqueles que eu achei interessante que vocês pudessem então relembrar, como por exemplo a Revolução Industrial, tá bom? Então, olha só que tema interessante. Eu acredito que todos vocês gostaram de ter estudado esse tema, né? Revolução Industrial, e com certeza querem estar relembrando o que foi a Revolução Industrial, né? Onde surgiu a Revolução Industrial? Né? Como foi que ela aconteceu? Quais foram as consequências da Revolução Industrial? Como mudou o modo de trabalho, né, dos trabalhadores, né, a maneira de trabalhar e os direitos dos trabalhadores a partir da Revolução Industrial? Então, tudo isso aí a gente vai revisar. Primeiro, eu gostaria de saber o seguinte. Primeira pergunta que eu quero fazer para vocês. Qual foi o primeiro país onde ocorreu a Revolução Industrial? E aí, vocês lembram qual foi o primeiro país? Lembraram? Isso, então a Revolução Industrial aconteceu primeiro onde? Na Inglaterra, né? E ela teve início, pessoal, como consequência de uma série de fatores econômicos, sociais e políticos que ocorreram na Inglaterra durante a segunda metade do século XVIII. E quais foram as causas da Revolução Industrial? Bem, a Inglaterra ela era um país unificado com uma situação política relativamente tranquila, estável, livre de tarifas alfandegárias e com um sistema seguro e de infraestrutura bancária bem estabelecidas. Tá bom? Já no século XVIII, ela tornou-se uma potência econômica internacional, onde acumulou grandes somas de capital. A burguesia acumulou muitos recursos financeiros. Além disso, portos, rios navegáveis, né? Um grande consumo interno e também um consumo internacional dos seus produtos. Tudo isso aí contribuiu, então, para que acontecesse a Revolução Industrial. A existência também da mão de obra, que além de ser barata, era abundante, também contribuiu para o desenvolvimento da indústria. Desde o início do século XVIII, com a melhora da produção agrícola, então houve uma queda também das taxas de mortalidade, ao mesmo tempo houve um aumento da população. E tudo isso aí contribuiu para que a população saísse da zona rural e fosse para onde? Para a zona urbana, justamente por conta do aparecimento, né, de várias indústrias. Então, a burguesia ainda também pôde contar com o apoio dos reis, da monarquia, do império colonial. Tá certo? Muito bem, pessoal. Então, tudo isso aí foram as consequências da Revolução Industrial. Desculpa, foram as causas da Revolução Industrial. E quais foram as consequências da Revolução Industrial na Inglaterra? Bem, pessoal, na Inglaterra, já no início do século XVIII, coexistiram, né, se entrelaçaram, por assim dizer, formas de trabalho industrial. As corporações que realizavam um trabalho artesanal já estavam em fase de extinção. Então, houve a mecanização, né, da mão de obra. A indústria rural ou doméstica, que funcionava na zona rural, onde as famílias, olha só, fiavam, teciam e tingiam, houve uma mudança. Por quê? Porque com o aumento da produção, com o crescimento do comércio, eles passaram a produzir não só para a comunidade local, não só para a sua própria família, mas também para o mercado. E aí surgiram que eles começaram então a fornecer matéria-prima que recebia o produto acabado para ser comercializado. Então foi isso que aconteceu. As manufaturas de fiação e tecelagem, embora não possuíssem máquinas,
elas assemelhavam-se às fábricas, reunindo-se então operários em um só local, produzindo com certa divisão de trabalho. Agora, já na segunda metade do século XVIII, diversos eventos ou inventos revolucionaram a produção. Aí nós tivemos, pessoal, olha, vários. Vocês lembram quais foram alguns desses inventos que contribuíram para aumentar drasticamente a produção industrial na Inglaterra? Nós temos a máquina de fiar, o tear mecânico, a máquina a vapor. Por exemplo, em 1767, né, foi criada a máquina de fiar. Já em 1769, tear hidráulico, né? E em 1769 também, o James Watt cria a máquina a vapor. Então, tudo isso aí, pessoal, contribuiu para aumentar o quê? Aumentar a produção. Beleza? Muito bem. Agora, uma coisa interessante que vocês não devem esquecer e que vocês devem relembrar foi a questão do surgimento da classe operária. Então, a Revolução Industrial Inglesa, ela fez surgir uma classe operária que se caracterizou pelo quê? Por ganhar baixos salários e por ter altas jornadas de trabalho, cerca de 16 horas por dia, e ganhava ainda muito pouco. Vocês sabem quantas horas hoje um trabalhador ele precisa dar, né? Passar para o seu patrão? 8 horas. Pois naquela época, lá na época quando surgiu então a classe operária, eram 16 horas. Inclusive, mulheres e crianças também eram exploradas nas fábricas inglesas. Tá certo? Então, realmente foi uma situação muito complicada, principalmente para aqueles trabalhadores, né? Eles saíam das suas cidades, iam para, né, na zona rural, iam para a zona urbana, acabavam amontoados todos, principalmente em Londres, né? Que era a capital da Inglaterra, né? Que é a capital da Inglaterra. Então eles viviam em péssimas condições de vida, de moradia, baixos salários, muitos acabavam morrendo durante a produção, tá certo? Mas também foi depois, durante a Revolução Industrial, que começou a surgir alguns eventos que eles começaram então a lutar pelos seus direitos, né? Houve manifestações, inclusive manifestações bem fortes, onde eles chegaram realmente a quebrar máquinas, né, da burguesia, né, dos donos das fábricas, né, foi chamado ludismo, né? Então, tudo isso aí contribuiu, então, para que houvesse também uma nova visão da classe operária, né? Ou seja, eles serão explorados, mas também foi durante a Revolução Industrial que eles conseguiram vários direitos. Beleza, pessoal? Ficou claro? Então, realmente, nós conseguimos revisar aqui vários pontos interessantes, né, da Revolução Industrial. Eu espero que vocês tenham relembrado. Quem não lembrou, lembrou novamente, tá certo? E eu vou passar para vocês aí, além dessa aula, né, eu vou passar para vocês um vídeo que vai explicar mais ainda sobre alguns pontos interessantes da Revolução Industrial. Então, vocês vão relembrar ainda mais esse conteúdo muito bacana, muito interessante, que mudou o mundo, né? A Revolução Industrial mudou os meios de produção, né? Mudou muita coisa a partir da Revolução Industrial, tanto é que ela ainda continua acontecendo, né? Hoje as pessoas já falam que nós estamos na 4ª Revolução Industrial. Olha só, tá vendo? Então, um movimento que aconteceu há algumas centenas de anos atrás, né? Mas que hoje ela continua sempre se renovando. Tá bom, pessoal? Foi muito bom conversar com vocês durante essa aula. Vamos partir para as próximas aulas. Não esqueçam, assistam o vídeo que eu coloquei aí no Google Sala de Aula. Respondam também as questões, tá bom? Que eu passei também umas atividades sobre a Revolução Industrial para vocês fixarem esse conteúdo ainda mais. Beleza? Um bom dia para vocês. Eu estou disponível aí até às 16 horas. Podem me ligar, podem mandar mensagem. Estou à disposição de vocês. Tchau!